Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo da alegria mais uma manhã maravilhosa, abençoada que Deus concedeu, para estarmos unidos à nossa fé, para estarmos unidos em oração e meditar na poderosa palavra de Deus. Eu creio que a sua manhã, a sua tarde vai ser ainda mais abençoada pelas mãos do nosso Deus, pela poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Queremos que nessa manhã o nosso Deus vai estar nos revestindo da tua poderosa presença, nos revestindo de fé e perseverança, para que possamos cada amanhecer, cada entardecer, estarmos cada dia mais aprofundando a nossa fé na presença de Deus. Meus irmãos, nesta manhã, Deus põe no meu coração uma mensagem tão maravilhosa, para assim, juntos com os irmãos, estarmos meditando na palavra de Deus. É um livro maravilhoso e abençoado que Deus concedeu nessa manhã, para estarmos unindo a nossa fé e buscando da poderosa presença de Deus. Nós vemos lá no livro de Jó, no livro de Jó, capítulo 1 a seguir. Nós vamos ver a palavra de Deus dizer assim: havia um homem na terra de Uns, cujo nome era Jó. Esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vemos a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uns, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Buscava cada dia mais aperfeiçoamento na sua fé. Buscava cada dia mais buscar a presença de Deus. Nós vamos ver que ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício a Deus, por causa que dizia Jó: porventura meus filhos pecaram em seu coração contra Deus. Então Jó fazia isso continuamente, todos os dias. Jó levantava de madrugada, oferecia sacrifício a Deus. Nós vamos ver que Jó, a palavra de Deus vai dizer que Jó é um homem diferente, um homem que temia a Deus, que buscava continuamente a presença de Deus. E tudo isso, nós vamos ver que tudo isso deixava Jó não só um homem muito íntegro, temente a Deus, e ainda mais, Deus abençoava os seus bens. Jó era o homem mais rico de toda a redondeza, de todo aquele povo. Jó possuía muitos bens, riquezas, e tinha uma família abençoada. E ainda mais, Jó tinha a presença de Deus em sua vida, que transformava tudo aquilo. Nada poderia acontecer se não fosse a presença de Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que vai chegar um dia que Satanás vai chegar perante a presença de Deus. Primeiramente se apresenta os anjos do Senhor perante Deus. Também vai o nosso adversário até a presença de Deus. E o Senhor vai falar de onde vem Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Mas nós vemos que Jó estava sendo abençoado pelas mãos de Deus. E tudo isso começou a despertar a curiosidade do inimigo. Porque o inimigo não quer ver nós alegre, não quer ver nós firmes na presença de Deus. Ele quer ver nós escravos, quer ver nós caídos, desprezados, quer ver nós caídos sem fé, sem coragem. O inimigo quer ver nós sem alegria. E como Jó era um homem muito abençoado, muito íntegro, e toda aquela integridade, tudo aquilo que deixava Jó, que fazia Jó um homem diferente, que era a presença de Deus, que Jó buscava todos os dias. Nós vamos ver que aquilo começou a despertar a curiosidade de Satanás. Porque o inimigo não quer ver nós felizes. Porque o inimigo não quer ver nós na presença de Deus. Nós vamos ver que vai chegar um momento que o inimigo se apresenta perante Deus e o Senhor vai falar: Satanás, tu viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal, para cada dia mais agradar a presença de Deus.
Só que o inimigo vai tentar fazer de tudo para tentar jogar, porque Jó só era íntegro, temente a Deus por causa dos seus bens, por causa das suas riquezas. E vai pedir para Deus tocar, para que Deus permitisse ele tocasse nos seus bens, para ver se ele negasse a presença de Deus. E o Senhor sabia que Jó, ele não era conforme o inimigo estava falando. Jó era uma pessoa diferente, como o próprio Senhor falou na palavra de Deus. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. Ele via que Jó fazia aquilo não para agradar, por causa somente que ele era um homem abençoado, mas porque ele buscava cada dia mais fazer segundo a vontade de Deus. E quando Satanás tenta falar que Jó só era um homem abençoado por causa dos seus bens, ele pede permissão para Deus, para tocar nos seus bens. E ali ele veria que Jó não era um verdadeiro adorador, mas sim adorava segundo somente por causa dos seus bens. Mas Deus sabia que não era verdade. Deus sabia que Jó era um verdadeiro adorador, que adorava lá do seu coração. Deus permite que o inimigo tocasse nos seus bens, mas não tocasse na sua alma. Satanás sai da presença de Deus e começa a tocar nos seus bens, até chegar no segundo bem mais precioso, que é a família, que é a nossa família. Primeiramente a Deus e segundo a nossa família. Toca nos seus filhos, nos seus bens, e tudo o inimigo tira da presença de Jó. Somente não toca na sua alma. Só que depois que ele ter tocado em todos os seus bens, mas sua família, mesmo assim Jó, ele não peca contra Deus. Ele persevera firme na presença de Deus. Mas não era isso que o inimigo queria. Ele queria que Jó o negasse a Deus ou deixasse de adorar. Até Jó vai falar assim: Deus me deu, mas Deus tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Mas em nenhum momento ele falou algo contra Deus, mas sim o adorou. Deus me deu, mas Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o inimigo, não contente com isso, ele vai novamente à presença de Deus. Ele pede permissão para tocar onde? No seu corpo físico. Deus o permite mais uma vez que tocasse no seu corpo físico, mas não tocasse na sua alma. Satanás sai da presença de Deus e vai até a presença de Jó. E Jó é cometido por uma enorme chagas, desde a planta dos seus pés até a ponta da cabeça. Aonde que vai chegar o momento que Jó senta e pega um caco de telha para coçar aquelas feridas, que a coceira era enorme. Mas mesmo assim, Jó não negou e não falou nada contra Deus. Mas isso deixou o inimigo furioso, porque ele viu que tudo aquilo que ele fez não conseguiu derrubar a fé que Jó tinha. Mas agora nós vemos, mas Jó está no último estado de sua vida. Nós vamos ver, meus irmãos, lá no último capítulo da passagem de Jó, lá no capítulo 42, no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: E o Senhor virou o cativo de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto deste ou possuía. Nós vemos que Deus, no último estado que Jó estava, mas Jó não deixou de adorar a Deus.
Deus vendo aquilo, fala: até aqui, Satanás, você tocou, você tentou contra Jó, mas até aqui, a partir de agora, eu não deixo mais você tocar no meu servo. Deus abençoou em dobro a Jó, o seu gado e ainda a sua família, seus filhos. Deus a deu em dobro. Mas o que essa mensagem nos traz, meus irmãos, para a nossa vida hoje? Para nessa manhã nós estamos assim, tirarmos dessa mensagem uma lição para a nossa vida. Nós vemos que, mesmo na adversidade que Jó estava passando, primeiramente perdeu seus bens, sua família, mas não o negou a Deus, mas sim o adorou de todo o coração. E na segunda vez, mesmo assim, foi acometido por uma enorme chagas, uma doença muito terrível no seu corpo físico, mas não deixou de adorar a Deus. Adorou até o final. Jó não deixou de adorar a Deus, mas sim perseverou firme na fé, na presença do Senhor. Nós vemos que Jó foi abençoado em dobro por Deus. Essa mensagem nos traz, meus irmãos, mesmo na adversidade, que às vezes nós podemos passar nas nossas vidas, mesmo sendo um momento difícil que passamos por enfermidades, mas temos que confiar em Deus. Como Jó confiou até o final. Imagina nós ser cometido por alguma doença, alguma enfermidade, mas mesmo assim nós temos que ter a nossa fé firme em Deus, porque é só Deus, meus irmãos, que pode nos dar livramento, que pode nos fortalecer mesmo momentos difíceis, que nós não vemos saída. É a presença de Deus que nos fortalece. Mesmo não vemos assim saída, mas a única coisa que devemos fazer, meus irmãos, é ter a nossa fé firme em Deus. Mesmo na adversidade, nunca deixar de adorar o Senhor a cada amanhecer, a cada entardecer, porque se não é as mãos de Deus, meus irmãos, nos conceder livramento, nos conceder o fôlego de vida, nós nem estaremos hoje aqui. Então devemos estar cada dia mais ponhando a nossa fé firme em Deus. Mas como é que vamos fazer isso? A oração é a chave da bênção. A oração e o estudo da palavra é que alimenta a nossa alma. Todos os dias, o nosso corpo físico precisa de alimento. É a mesma coisa a nossa alma. Porque se nós não alimentar a nossa alma, ela vai começar a apresentar alguns sinais, que são tristeza, angústia ou medo. Mas quando nós estamos firmes em Deus, Deus ele concede ao nosso coração uma alegria que completa a nossa alma. Nós vemos que é só Jesus para completar a alegria de nossas vidas. A alegria que o mundo ele nos concede é uma alegria passageira. Mas nós vemos que a alegria que Deus concede para nossas vidas é uma alegria que completa lá dentro do nosso coração. É eternamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus venha estar abençoando a sua manhã. E que Deus venha estar falando fortemente ainda mais através dessa linda mensagem na sua vida. Nós vemos que não podemos desistir. Mesmo a adversidade que podemos estar passando, momentos difíceis, mas temos que ter a nossa fé firme, cada dia mais firme na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar fazendo um minutinho de oração, meus irmãos. Em si, vamos estar agradecendo. E sim, vamos estar agradecendo a Deus por tudo, por essa linda mensagem e por mais essa linda oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma linda manhã maravilhosa
que Deus nos concedeu para adorar, para glorificar, para exaltar somente a nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa linda mensagem que nosso Deus nos concedeu nessa manhã para estarmos adorando, estarmos meditando. Eu te peço, Senhor, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que estão conosco neste momento. Abençoa os seus lares, as suas famílias, sendo abençoada pelas poderosas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que mais uma manhã o Senhor nos concedeu para estar adorando, estar exaltando e estar bendizendo somente o nosso Deus. Dizemos como a passagem de Jó nos mostra um exemplo de fé, que mesmo a adversidade temos que estar perseverando firme na presença de Deus, porque é somente Deus que nos concede a alegria, a felicidade e ainda mais a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa linda manhã. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Essa oração que nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe sua manhã, sua tarde e o seu dia. Venha ser ainda mais abençoado, iluminado pelas poderosas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, pela poderosa presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus.